professora de inglês e eu tenho sempre passado para vocês algumas dicas de vestibular, principalmente para otimizar o tempo de vocês, ou seja, que vocês consigam realizar a prova, pelo menos de inglês, um pouco mais rápido. E hoje, mais especificamente, eu trouxe uma comparação entre a prova do Enem e da Unesp. Por que isso, Gabi? Para que você conheça um pouquinho sobre essas provas. E como que isso me ajuda? Isso te ajuda na medida em que você consegue, conhecendo essas provas, você consegue adotar as estratégias que são mais pertinentes a cada tipo de prova, certo? Então você abre ali a prova, chegou ali na hora da prova, você já conhece como que funciona, você consegue na hora já aplicar a melhor estratégia, não ficar pensando o que eu faço agora. Não, você já vai saber qual que é a melhor ação que você pode ter para desenvolver os exercícios. Então, eu trouxe esse quadro comparativo aqui desses dois vestibulares, né? A prova do Enem, a prova da Unesp, e eu dividi na seguinte estrutura: conteúdo dos textos, começando aqui com o Enem, que geralmente traz um tema de cunho mais social, né? Algumas problematizações ou questões da atualidade, e enquanto a Unesp traz temas diversos. Por que isso é importante? Por que é importante saber isso? Porque, como o Enem traz essas questões mais problematizadoras, isso pode até ter alguma relação com outras disciplinas da prova, ou até mesmo com o tema da redação. Então é importante vocês ficarem ligados, que às vezes vocês conseguem puxar um link, puxar uma informação para alguma outra parte da sua prova. Tipos de texto. Tanto o Enem quanto a Unesp trabalham com diversos gêneros textuais, mas o Enem adora uma musiquinha, um poema, certo? Ah, mas você falou assim que o Enem geralmente trabalha com questões sociais, mais polêmicas. Sim, então fica ligado que quando aparecer um poema ou uma música, não é um momento ali de relaxar, não. Provavelmente essa música ou esse poema tem alguma mensagenzinha de cunho social para você. Enquanto a Unesp também, né, trabalha com cartoons, tirinhas, artigos e gráficos, e pode também, claro, aparecer músicas e poemas, mas podem perceber que eu até coloquei em destaque aqui, inclusive, não me lembro se foi o Enem de 2019 para 2020 ou 2018 para 2019, que trouxe um poema, acho que dois inclusive. Um deles é Classifying e tem toda uma questão de cunho social no conteúdo desse poema. Depois a gente tem o enunciado. O Enem traz um enunciado em língua portuguesa, a Unesp traz um enunciado em língua portuguesa e inglesa, tá bom? Então vocês vão se deparar também com questões em língua inglesa, o que vocês podem achar ruim por um lado, vou ter que lidar, o que será que essa pergunta está falando? Mas ela também pode ter palavras-chave que jogam você para o texto, que te fazem se localizar mais rápido no texto. Tipos de questão. O Enem visa interpretação geral do texto. Como a gente sempre fala, o Enem trabalha mais com questões que falam assim, de acordo com o texto, segundo o autor. Então você dificilmente vai conseguir se localizar ali por um trechinho só. Você vai ter que ler o texto todo, adotando aquelas estratégias de leitura que eu já venho ensinando para vocês. A Unesp também trabalha com algumas questões que pedem uma interpretação geralzona ali, mas ela tem uma pegada mais específica, sabe assim, de te localizar no texto. Então ela fala para você no parágrafo tal, na linha tal, de acordo com a última estrofe. Então a Unesp tem mais essa pegada ali de pedir uma interpretação específica, de um ponto específico, de uma palavra específica e, consequentemente, ela vai trabalhar com construção de sentido. Como assim, Gabi? Como ela pede ali como às vezes ela trabalha, ela faz um enunciado voltado para uma palavra específica, uma frase específica, ela vai trabalhar com a construção de sentido dessa frase no texto, tá? Dessa palavra no texto. Então vocês vão se deparar com questões que falam assim, tal palavra tem sentido de, tal palavra pode ser substituída por, certo? Sempre voltado para a questão do sentido que essa palavra gera no texto. Texto e questões. O Enem é para te cansar mesmo, geralmente é um texto por questão. Então você tem ali texto tal, questão 1, texto tal, questão 2. A Unesp, na maioria das provas, tem um texto que contempla mais de uma questão, uma tirinha que contempla mais de uma questão. Isso é ótimo, porque aí você faz o quê?
dá uma passadinha de olho nesse texto, nessa tirinha, vai lá para as questões, vê o que elas estão pedindo e volta para o seu texto. Você economiza tempo. E as alternativas, por fim, o Enem contém palavras do texto. As alternativas são plausíveis. Como assim, Gabi? Não existe muito aquela alternativa viajada que você consegue excluir porque ela não tem nada a ver? Não. Ele vai trazer as palavras do texto e vai fazer um sentido, tá? Então, o que você tem que fazer? Não tem jeito. Você tem que ir para o texto, ver essas alternativas, vai para o texto e ver se o que o texto fala sobre elas é condizente com o que as alternativas trazem, tá? Consequentemente, são alternativas mais longas e mais gerais, mais amplas. A Unesp, como geralmente ela pede interpretação específica, construção de sentido, apresenta alternativas mais curtas e mais específicas. Então, fica a dica aqui. Foca nas palavras-chave do enunciado. O que o meu enunciado está pedindo para eu localizar no texto, certo? E aí você vai lá pela palavra-chave do enunciado e busca essas palavras no texto e volta para as suas alternativas. Aqui no caso do Enem, você também vai verificar as palavras-chave das alternativas. Você vai focar no enunciado, mas você vai prestar bastante atenção nas palavras-chave das alternativas. Por quê? Para você ver se o que se fala nas alternativas é o que está sendo falado no texto, certo? Então, o Enem é uma prova um pouquinho mais cansativa por conta dessa estruturação. Ok, pessoal? Uma dica rapidinha aí para vocês. Sempre procurem fazer exercício das provas das provas de vestibular que vocês querem prestar, conhecer bem a prova e ir adotando essas estratégias para otimizar o tempo de vocês na hora. E um bom vestibular para vocês!